todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando o Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Estamos iniciando um novo ano, e o primeiro trimestre do ano 2025, cujo o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Estamos iniciando já com a lição do número 1, cujo título é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E o texto áureo: Amado, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. E a verdade prática: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 20, versículo 28 ao versículo 31, depois 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16, e 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Vamos à introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há de novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar referencial doutrinário da fé cristã, levando-os a reconhecer de longe as heresias. E esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Esse primeiro trimestre, já estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical e abordando um tema crucial e atual: as heresias e seitas que desafiam a unidade e a pureza da fé cristã. Este estudo, nos quais vamos estar inseridos, nos conduzirá a uma análise das falsas doutrinas que afetaram a igreja primitiva, que mesmo com nova roupagem continua ameaçando o corpo de Cristo nos dias atuais. As heresias são graves, são desvios graves da verdade bíblica que comprometem os fundamentos essenciais da fé cristã, introduzindo ensinos contrários à palavra de Deus. E elas não apenas desafiam o cristianismo histórico, mas também causam divisões na igreja e afetam a espiritualidade de famílias e congregações. E esses falsos ensinos, embora revestidos de contemporaneidade, são a essência que é os mesmos que os apóstolos combateram, demonstrando que nada há de novo debaixo do sol. Eles alegam, vêm com esses novos métodos contemporâneos e afetando a fé cristã. E diante desse cenário, a igreja ela tem um papel inegociável, ou seja, identificar, refutar e proteger a fé cristã contra esses ataques. É a sua responsabilidade preservar a unidade em Cristo e a integridade do Evangelho e reafirmando
Aqui a Escritura é a única regra de fé e prática. Que esse trimestre nos motive um estudo vigilante e fervoroso, que possamos, como igreja, estar preparado para combater os falsos ensinamentos e defender a verdade que nos foi confiada. Vamos para o primeiro tópico: as ameaças dos lobos vorazes. E o primeiro subtópico: os cuidados pastorais, conforme está lá em Atos 10, 28. Os anciões mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nesta passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. E esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, conforme está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Na passagem de Atos capítulo 20 e versículo 29, o apóstolo Paulo, ele diz: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Aqui o apóstolo Paulo, ele está exortando os líderes da igreja em Éfeso. Destacou a gravidade das ameaças externas que estavam acontecendo. E naquela comunidade, ele usou a figura aos lobos vorazes para descrever indivíduos que, movido por interesse próprio, no caso, distorce a verdade do Evangelho e causa divisão no corpo de Cristo. O cuidado pastoral, nesse contexto aqui, é uma responsabilidade divina, e pois os líderes foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Os pastores aqui têm um papel triplo, podemos dizer, conforme está escrito ali no texto: alimentar. Esse alimentar é o quê? Quer dizer, ensinar fielmente a palavra de Deus, fundamentando o rebanho na verdade, promovendo a maturidade espiritual. E essa alimentação espiritual fortalece os cristãos contra o quê? Contra o erro, contra os falsos ensinos. E aqui nós vemos também guiar, ou seja, conduzir o povo de Deus em direção ao caminho que é Cristo, oferecendo exemplo pessoal de vida piedosa. E também proteger, quer dizer, identificar, refutar e prevenir a entrada de falsas doutrinas que possam destruir a fé e a unidade do rebanho. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20, Jesus advertiu sobre os falsos profetas que se apresentam em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Ele ensinou que esse ensino pode ser identificado pelos quê? Pelos seus frutos, ou seja, pelas consequências de seus ensinos e comportamentos. Pastor atento examina tais frutos e protege o rebanho contra essas influências perniciosas. E Paulo também não apenas alertou sobre os lobos vorazes, mas também enfatizou a vigilância contínua. Ele diz:
vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, e noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Isso implica que o cuidado pastoral não é uma tarefa ocasional, mas um compromisso diário e perseverante. Os cuidados pastorais hoje demandam discernimento espiritual, profundo conhecimento da Escritura e coragem para confrontar falsos ensinos. Em tempos em que as antigas heresias surgem disfarçadas, os pastores devem equipar a igreja com a verdade, cultivar a unidade em Cristo e estar atento às sutilezas do erro doutrinários. Assim, o rebanho permanece firme na fé, resistindo às investidas dos lobos vorazes. Vamos para o segundo subtópico, depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Nova Aliança atualizada, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falso profeta, como haveria de surgir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, ele já estava presente no período apostólico. Interessante, essa expressão é uma advertência profética e de grande relevância. O apóstolo Paulo não se refere apenas à sua ausência física ou morte iminente, mas ele antecipa um cenário de crise espiritual que identificaria no período pós-apostólico. O apóstolo vislumbra a ação devastadora dos lobos vorazes, metáfora esta que descreve falsos mestres doutrinadores que surgiriam para causar divisão, disseminar heresia e desviar os cristãos da verdade. Paulo entende que a igreja não enfrentaria apenas as perseguições externas, mas também desafios internos, marcados por ensinos corruptos que distorceriam o evangelho. Esses lobos não pouparia o rebanho, explorando a fé para ganhos pessoais, causando confusões e promovendo dissensões. Essa advertência ressoa com a exortação de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 15, sobre os falsos profetas que se infiltram disfarçados entre os fiéis. O apóstolo Pedro também cumprimenta essa visão ao ensinar que assim como houve falsos profetas entre o povo de Israel, também haveria falsos mestres no meio da igreja. Ele enfatiza que apesar da presença do verdadeiro ensino, o erro sempre encontrou espaço para se manifestar. A história bíblica revela que o Espírito Santo inspirou profetas legítimos mas o povo frequentemente foi seduzido por aqueles que ensinavam mentiras. Mesmo durante o ministério apostólico, o avanço das heresias já era perceptível. Paulo enfrentou problemas com aqueles que distorciam o evangelho na Galácia, enquanto na igreja de Colosso havia uma introdução de
filosofias, tradições humanas que ameaçavam a fé. Judas também advertiu contra certos indivíduos que haviam se infiltrado no meio de vós e transformavam a igreja de Deus em libertinagem. Aqui nós estamos falando de Judas, da Bíblia, o Judas, meio irmão de Jesus. Também, Paulo também advertiu também, permanece, no caso, relevante, quando Paulo se advertiu, a igreja contemporânea continua enfrentando desafios semelhantes, com a heresias antiga reaparecendo sob nova forma, imperativo que os cristãos permaneçam firmes no ensino bíblico, atentos aos desvios doutrinários e comprometidos com a verdade do Evangelho. A vigilância, o estudo constante da Escritura e o discernimento espiritual são armas essenciais para identificar e refutar os lobos vorazes que ameaçam a unidade e a pureza da igreja. E essa advertência profética de Paulo nos lembra que a fidelidade à palavra de Deus é o único alicerce seguro diante de qualquer avanço do erro. Vamos para o terceiro subtópico, a origem dos falsos mestres. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E o segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos dele ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos que a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. E que nós vemos aqui, quando Paulo que diz que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Aqui o apóstolo Paulo faz uma advertência contundente sobre a origem dos falsos mestres, no caso, apontando que eles não viriam apenas de fora, mas também surgiria de seu próprio meio, dentro de vós mesmo. Se levantarão homens que falarão coisas perversas. Essa revelação traz um duplo impacto e, no caso aqui, a gravidade do problema é a necessidade de vigilância constante dentro da igreja. É alarmante perceber que os lobos vorazes não são apenas agentes externos, mas podem emergir de líderes e membros que compartilham o mesmo espaço da igreja. Então, esses indivíduos, embora conheçam a verdade deliberadamente, distorcem as Escrituras, buscando não glorificar Deus, mas atrair discípulos para si. E essa tendência não é apenas um desvio doutrinário, mas uma traição à confiança da igreja e ao Evangelho de Cristo. Os falsos mestres falam coisas perversas, ensinos que subvertem a verdade de Deus, minam fundamentos bíblicos e promovem doutrinas centradas nos interesses pessoais. E o objetivo principal deles é atrair seguidores, consolidar poder e obter ganhos, desviando os crentes da sua lealdade a Cristo. E essa prática foi condenada pelo apóstolo Paulo
que alertou sobre aqueles que pregam um outro evangelho e se apresenta como ministro de justiça, mas na verdade são agentes do engano. Hoje, o contexto digital, no caso as mídias e redes sociais, ampliou o alcance desses falsos mestres. Muitos utilizam as redes sociais para propagar suas ideias, colocando acima das escrituras e revitalizando os ensinos bíblicos, no caso aqui, o argumento que a Bíblia está desatualizada. No caso, eles pensam assim, falam que a Bíblia está desatualizada e oferece o quê? Um novo evangelho, adaptando as preferências culturais e os valores modernos. Tais discursos, no entanto, negam a autoridade da palavra de Deus e conduzem seus seguidores ao erro. E a igreja contemporânea precisa estar preparada para identificar e refutar e proteger-se contra essas ameaças. Isso exige conhecimento profundo da Escritura. Então é preciso examinar a Escritura para que não venha errar o caminho. Somente uma igreja firmada na palavra de Deus, ela pode discernir entre o verdadeiro e o falso ensino. O ensino sólido, no caso aqui, pastores e líderes, devem alimentar o rebanho com a verdade bíblica e capacitar os crentes a responderem os desafios da fé. Então, no caso aqui, a vigilância também espiritual é importante. Os cristãos devem ser atentos às influências que recebem, no caso aqui, avaliando todo o ensino à luz da Bíblia Sagrada. E a advertência de Paulo não é apenas histórica, mas atual. Como guardiões do Evangelho, precisamos combater os falsos mestres com amor pela verdade e zelo pela igreja. A defesa do Evangelho não é apenas uma tarefa teológica, mas um chamado prático para preservar a integridade da fé, mantendo Cristo como o centro absoluto de nossa vida e ministério. Vamos para o segundo tópico. O que é apologética? E o subtópico 1, definição. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparado para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15 é apologia. Numa tradução literal, sempre preparado para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora emprega o verbo explicar, assim sempre preparado para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Então aqui, nós vemos aqui, entendemos, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Então nós vemos que a apologética é a defesa. A apologética cristã, no caso, é uma prática de defender a fé
cristãos de maneira lógica. Quando nós nos posicionamos para defender a nossa fé, quando há uma controvérsia, isso quer dizer apologética. Então, a apologética é, no caso, racional, é fundamentada, explicando e justificando suas crenças em prática doutrinária. O termo do grego da apologia, que significa defesa ou resposta, lá em 1 Pedro 3,15, a palavra é usada para indicar a prontidão de apresentar uma defesa clara e respeitosa da esperança em Cristo. E essa disciplina busca mostrar que o cristianismo é uma fé baseada na razão, é capaz de ser compreendida e apresentada de forma organizada, convincente. Além de tocar o coração, as emoções, o cristianismo envolve também o uso do intelecto, como ensinado por Jesus, que nos chama a amar a Deus com todo o nosso entendimento. Dessa forma, a apologética contribui para o fortalecimento da fé dos crentes e para um diálogo respeitoso com aqueles que têm a crença diferente. Vamos para o segundo subtópico. A que defesa Pedro se refere? Está lá na leitura, versículo 16. Vamos estar lendo. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz a respeito da doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Aqui nós vamos ver o texto que diz: tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, aqui dentro desse texto, a palavra grega aqui, apologia, é usada, no caso aqui está, esse texto foi lido em 1 Pedro 3, versículo 15 e 16, pode de fato ter um sentido de uma resposta de uma acusação, seja ela formal ou informal, como evidenciando em outros textos, no caso do Novo Testamento, em Atos capítulo 22, versículo 1 e 1 Coríntios 9, versículo 3. No entanto, no contexto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, a defesa apontada pelo apóstolo é mais abrangente. Trata-se de apresentar com mansidão e temor a razão da esperança cristã, ou seja, explicar as bases doutrinárias e espirituais da fé, mesmo em situação adversa e hostis. Em 1 Pedro 3,16, Pedro escreve aos cristãos que enfrentava perseguição e acusações injustas. Nesse cenário, o bom testemunho de vida deveria ser acompanhado pela capacidade de explicar a fé de forma racional e fundamentada. A defesa mencionada aqui não é apenas uma resposta a críticas ou mal entendidos, mas uma oportunidade para esclarecer a verdade do Evangelho, provando sua consistência e relevância mesmo diante dos opositores. Em 1 Pedro 3,16, mencione o bom comportamento como um meio de expor a inconsistência das acusações contra os cristãos,
o foco central é a proclamação da fé. Então, no caso, o apóstolo não se separa a vida cristã da defesa doutrinária, mas une ambas, mostrando que o testemunho pessoal reforça a mensagem do Evangelho. Assim, a defesa da fé, nesse contexto, vai além de uma simples resposta formal. É uma proclamação da esperança em Cristo, com base no conhecimento das Escrituras. E ainda o apóstolo Paulo explica, ou seja, ele exemplifica essa abordagem ao defender a fé diante de autoridades hostis, como ela em Festo e Agripa, diante de Festo e Agripa. Está lá no Atos 20, capítulo 26. Nessas ocasiões, que mesmo sob o julgamento, ele aproveitou a oportunidade para testemunhar sobre Cristo. Isso é muito interessante. Ele testemunhou sobre Cristo e apresentando, no caso, argumento claro, convicto. E lá em Atos capítulo 26, versículo 24 e versículo 25, Paulo também responde com serenidade a respeito e refutando as acusações, expondo a verdade do Evangelho. Enfim, a defesa mencionada por Pedro continua sendo essencial para os cristãos de hoje, no caso, mas vivemos um mundo hoje onde a fé frequentemente é questionada ou mal compreendida, e no caso, chamado para defender a esperança cristã permanece relevante. E essa defesa deve ser feita com humildade, mansidão, temor, demonstrando não apenas veracidade da mensagem cristã, mas também o caráter transformado pelo Evangelho. Então, portanto, a defesa que Pedro se refere aqui no caso, no texto, é tanto uma explicação da doutrina cristã, quanto uma demonstração da prática da fé através de uma vida íntegra e de palavras que reflitam o amor e a verdade de Deus. Chegamos aqui no terceiro subtópico: por que devemos combater as heresias? Lá em capítulo 3, versículo 16. A palavra defesa própria, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, a saber, a forma de refutá-los biblicamente, e B, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está no domínio do Espírito Santo. Quando lemos aquele texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto assim mesmo como os que te ouvem. O combate às heresias é uma responsabilidade consciencial para os cristãos, pois elas não apenas distorcem a verdade do Evangelho, mas também colocam um risco até dos indivíduos e a saúde espiritual da igreja. A Bíblia exorta os crentes a estarem preparados para defender a verdade, tanto para a preservação da sua própria fé, quanto para ajudar os outros a compreenderem o verdadeiro Evangelho. Então, por que devemos combater as heresias? Está aí a pergunta. Podemos destacar. Primeiro,
Para defender para a defesa própria, Paulo aconselha Timóteo a ter cuidado de si mesmo, da doutrina, e destacando que a proteção contra a heresia começa com a vigilância pessoal. Os cristãos devem conhecer a Escritura profundamente, de forma de identificar e refutar ensinamentos contrários à verdade bíblica. E esse conhecimento não apenas protege o indivíduo contra o engano, mas também fortalece a fé, promovendo vida espiritual sólida. Estar informado sobre o que os falsos mestres ensinam é crucial. Precisamos discernir para a verdade e para combater o erro de maneira eficaz. E ainda, para ajudar os outros na compreensão da fé, no caso, o líder também deve, e cristão maduro e chamado a exortar e convencer os que contradizem. Muitas pessoas rejeitam pontos fundamentados na fé cristã por falta de conhecimento ou compreensão, mesmo que seja sincera em sua busca por Deus. A missão da apologética inclui esclarecer mal entendidos e apresentar verdade com amor e respeito, ajudando essas pessoas a compreenderem a palavra de Deus. É válido salientar que a interação com aqueles que defendem visões errôneas deve ser conduzido de maneira respeitosa, como ensina Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, utilizando argumentos sólidos e fundamentados na Escritura. O debate não deve ser uma disputa, mas uma oportunidade de compartilhar a luz do Evangelho, confiando que o Espírito Santo é quem guia a verdade. Além de ser uma prática apologética, combater as heresias é um ato espiritual. O Espírito Santo capacita os crentes a discernirem o erro, lembrarem-se da verdade bíblica, proclamando a mensagem do Evangelho com eficácia. O êxito dessa luta não depende apenas do conhecimento humano, mas da atuação divina que abre os corações e transforma a vida. Podemos ainda afirmar como uma aplicação prática para que os crentes combatem as heresias, fortalece a fé, proporciona maturidade espiritual, capacitando os cristãos a viverem, no caso, e também ensinarem a verdade com firmeza e amor. Para os que buscam a verdade, oferece o quê? A oportunidade de trazer o esclarecimento às pessoas sinceras que precisam conhecer a mensagem verdadeira do Evangelho. E para a igreja local, preservar a pureza doutrinária protege a unidade e o testemunho da igreja no mundo. O combate às heresias, portanto, não é apenas uma tarefa apologética, mas uma expressão de amor à verdade de Deus. A sua igreja é aquela que ainda precisa ser alcançada por ela. Chegamos ao terceiro tópico. O que são heresias? E o primeiro subtópico, seitas e heresias. A palavra aereses no Novo Testamento grego é traduzida como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo.
No Novo Testamento, a palavra grega, heresia, é traduzida tanto como seita quanto como heresias. Embora o termo esteja relacionado, suas aplicações no contexto bíblico e histórico revela nuances importantes. Heresia no Novo Testamento. No uso bíblico, herese, conforme já foi lido, descreve divisões ou escolha a verdade revelada de Deus. Como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, por exemplo, Paulo alerta sobre a presença de heresias na igreja como manifestações de rebelião contra a sã doutrina. Já em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, heresias são listadas como obra da carne, indicando que sua origem está na natureza pecaminosa. Já em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, o termo é usado para descrever falsos mestres que introduzem ensinamento destrutivo, afastando os crentes da verdade. Agora, seitas, no contexto bíblico histórico. Aqui o termo seita, no Novo Testamento, é usado principalmente pelos opositores do cristianismo, para descrever o movimento de seguidores de Cristo. Em Atos, capítulo 24, versículo 5, por exemplo, o Tértulo acusa Paulo de ser líder de uma seita, dos nazarenos, que é assim que ele chamava naquela época, por Jesus ser de Nazaré. Então, para a seita dos nazarenos. Então, empregando o termo de forma pejorativa, então isso mostra que os olhos de muitos judeus e romanos, o cristianismo era considerado uma facção desviada do judaísmo tradicional. No entanto, no uso moderno, a seita frequentemente designa grupos religiosos que divergem das escrituras centrais do cristianismo, ortodoxo, no caso, sendo identificado como movimento de heterodoxo ou herético. Apesar de ser um termo útil em alguns contextos, ele também pode carregar conotações depreciativas, o que exige cuidado em sua aplicação. Agora vamos aqui ver a heresia e seita no cristianismo atual, nos dias atuais. As heresias continuam a surgir ao longo da história, frequentemente sob uma forma de seita que distorce ou rejeita aspectos fundamentais da fé cristã, como a divindade de Cristo, a trindade ou a suficiência da salvação pela graça mediante a fé. E esse movimento não apenas cria divisões no corpo de Cristo, mas também engana aqueles que buscam a verdade, conduzindo ao caminho de erro. E os cristãos são chamados a distinguir entre a verdadeira fé cristã e as doutrinas errôneas, exercendo discernimento espiritual. Então, isso aqui, para isso inclui o quê? Estudar as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus. Para quê? Para identificar os ensinamentos falsos, usar o termo com sabedoria, evitar rotulações pejorativas e buscar esclarecimento respeitoso quando necessário. Manter a mansidão, como Pedro ensina, a defesa de fé deve ser feita com respeito e humildade. E heresias e seita, embora diferentes em aplicação, ambas representam desafio à fé cristã e à unidade da igreja. Combatê-las é uma tarefa que exige conhecimento bíblico, sensibilidade espiritual, amor pela verdade e pela pessoa. Precisamos examinar a Escritura, precisamos estudar a Palavra de Deus, precisamos pedir a orientação do Espírito Santo para que possamos ter discernimento para que isso não venha prejudicar a fé cristã. Vamos para o segundo subtópico, a hereses no Novo Testamento.
Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. É a versão bíblica. NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, no caso a hereses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. O termo aqui grego, muito falado na ensino, no caso herese, encontrado no Novo Testamento, carrega um significado de escolha. Nós vemos Paulo sempre falando principalmente para a igreja lá de Corinto. Então aqui nós vemos aqui que é significado de escolha, partido ou divisão, repetindo tanto divisões internas quanto desvio doutrinário. Embora o vocabulário nem sempre implique, no caso aqui, uma ruptura, ou com a comunidade, seu uso bíblico frequentemente descreve elementos que ameaçam a unidade e pureza espiritual, especialmente no contexto da igreja cristã. Divisões dentro do judaísmo. Aqui nós vemos que dentro do judaísmo, no primeiro século, herese era usado para descrever grupos como os saduceus e os fariseus, que embora tivesse diferença teológica e prática, permaneciam como facções dentro da fé judaica. Nesse sentido, a herese não indicava necessariamente um afastamento do sistema religioso maior, mas sim divergência interna. A Nova Almeida atualizada, no caso aqui, traduz essa palavra como partido, destacando a ideia de divisões organizadas dentro de um grupo maior, no caso. Agora nós vemos aqui divisões na igreja cristã. Então, no contexto cristão, Paulo utiliza a herese para condenar divisões ou espírito sectário no corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, ele alerta que tais divisões podem surgir dentro da igreja, revelando aqueles que não são aprovados por Deus e aqueles que não são. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, a herese é listado como obra da carne, associada à prática como invejas e inimizade, que são prejudiciais à unidade da igreja. E essas divisões nem sempre eram explícitas, mas de forma de seita, organizadas. Muitas vezes se manifestava como uma atitude ou inovações doutrinárias que causavam dissensões. Essa inovação poderia incluir distorções teológicas, interpretações equivocadas da escritura ou práticas que desviavam da sã doutrina. E a advertência de Paulo contra essas divisões. Paulo adverte que o espírito sectário é incompatível com a natureza da igreja, como o corpo de Cristo, cuja unidade deve repetir, no caso, a unidade do Espírito Santo. As divisões não apenas enfraquecem a comunhão, mas também comprometem o testemunho da igreja no mundo. Ele condena também fortemente qualquer inovação doutrinária que comprometa a mensagem central do Evangelho, no caso, exortando os cristãos a preservar a pureza e a unidade da fé. E também outros conselhos importantes. Discernir e vigiar, isso é muito importante. O discernimento é fundamental identificar atitude ou ensino que promove divisão na igreja e confrontá-los à luz das Escrituras. Precisamos estar sempre ter conhecimento das Escrituras. Valorizar o que? A unidade em Cristo.
A igreja deve repetir a unidade em Cristo, então, no caso, rejeitando qualquer espírito de facção ou dissensão. Ser fiel à doutrina genuína, no caso, manter-se fiel à doutrina bíblica, é essencial para evitar distorções que conduzam à divisão. Assim, a herese, no Novo Testamento, serve como um lembrete da importância da unidade e da pureza doutrinária na igreja, mostrando que divisões e inovações errôneas devem ser tratadas com seriedade para preservar a integridade do corpo de Cristo. Chegamos agora ao terceiro subtópico, heresias de perdição, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: é nessa passagem que as hereses apresentam o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita no campo teológico que nos conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz a respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, às igrejas e às escrituras sagradas. O maior grave erro é quando diz a respeito a divindade e a interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falso mestre entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, conforme está em 2 Pedro 2, 1, que acabamos de ler. Aqui nessa passagem, o termo heresias assume um significado mais grave e específico, relacionado a heresias de perdição. Aqui o apóstolo Pedro descreve falso mestre que introduz erros doutrinários devastadores, distorcendo elementos centrais da fé cristã. E essa aplicação do termo é diferente, associada a desvio teológico, que compromete a verdade do Evangelho e refuta a destruição espiritual para aquele que os segue. As heresias de perdição afetam pilares essenciais da doutrina cristã, distorcendo a compreensão sobre, no caso aqui, como podemos destacar, Deus e a Trindade. No caso aqui, negar a divindade de Jesus ou a personalidade do Espírito Santo abala a revelação bíblica e compromete a fé cristã. E também Cristo e a salvação. Heresias que minimizam ou negam a obra de redentor de Cristo como sacrifício expiatório, destrói a base da salvação. Outra, a humanidade. Doutrinas equivocadas sobre a natureza humana, pecado e a necessidade de arrependimento desvia o ser humano do verdadeiro caminho para Deus. Outra também, as escrituras. A rejeição ou no caso aqui, querendo reinterpretar a palavra sagrada, no caso a palavra de Deus, da Escritura, como palavra de Deus, abre um caminho para toda sorte de enganos. Aqueles que querem, no caso, reinterpretar as Escrituras. Aqui o apóstolo Pedro, ele destaca que os falsos mestres, introduzirão heresias destruidoras, negando o soberano Senhor que os resgatou. E esse tipo de heresia é especialmente perigoso, porque interfere diretamente na doutrina da salvação. Ao rejeitar Jesus como o único caminho para Deus, essas heresias colocam também as almas em perigo eterno, no caso. Sem a verdade de Cristo não há salvação, pois Ele é a única solução divina para o problema do pecado. Embora descrita no período apostólico, as heresias de perdição
permanece uma ameaça atual no dia de hoje. Nós estamos vivendo nesse tempo de dia de hoje. São em diversas formas, surge como um movimento que nega a suficiência das escrituras, relativizam a verdade bíblica e que também reinterpreta as doutrinas fundamentais à luz de filosofia humanas, e também a popularidade de tal ensinamento, especialmente em plataformas modernas como redes sociais, aumenta a sua disseminação, no caso de impacto. O que podemos fazer de fato? Fica uma pergunta: o que podemos fazer? Nós podemos o quê? Ser fiel à palavra de Deus. No caso aqui é a melhor